Bom dia. Som. Saúde. Ainda já está gravando já? Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Graça, favor imerecido. A paz que excede todo entendimento. Amém? Bênçãos que o apóstolo Paulo, ele faz dessas duas bênçãos em Cristo a saudação às igrejas. Graça e paz. Conta essa história de uma pessoa que desde a infância tinha o sonho de participar, usufruir de um cruzeiro marítimo. E ele então alimentou esse sonho desde a infância e começou a trabalhar e começou a juntar o dinheiro para que pudesse participar desse cruzeiro marítimo. Depois de muitos anos, finalmente ele conseguiu ajuntar o dinheiro. E ele foi então numa agência de viagem e adquiriu o bilhete para ficar uma semana no cruzeiro marítimo. E ele pensou assim, bom, todas as minhas economias foram investidas na compra desse bilhete. Então eu não tenho como pagar a comida luxuosa que o cruzeiro oferece. Então ele pensou o seguinte, vou fazer uma provisão de pão de forma com pasta de amendoim, creme de amendoim. Muito bem. E aí foi para o cruzeiro e ficou encantado com aquela situação ali que ele nunca tinha vivenciado. Ficava ali no sol. No primeiro dia se alimentou com pães e creme de amendoim. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro dia, mesma coisa. E ele começou a perceber que o garçom levava boas comidas nas cabines, e aí tinha um buffet maravilhoso, um restaurante maravilhoso, e ele começou a enjoar do creme de amendoim. Quando chegou no quinto dia, ele não aguentava mais comer pão com pasta de amendoim. E ele começou a ficar entediado, porque assim, uma coisa é você comer num dia, mas toda comida, se você come todos os dias, repetidamente, começa a enjoar. Pode ser a melhor comida, ainda mais creme de amendoim. E ele não aguentava mais. No quinto dia, ele começou a rejeitar, o pão começou a ficar velho, e ele começou a enjoar daquela comida. E ele chegou para um garçom e falou assim, olha, o que eu faço? Eu pago o preço que você quiser, eu faço o que você quiser para mim ter uma refeição como esta. E o garçom disse assim, bom, você não tem um bilhete do cruzeiro? Eu falei, tenho. Ora, quando você adquiriu o bilhete do cruzeiro, toda a comida do cruzeiro está incluída. Meus irmãos, essa história tem muito a ver com muitos cristãos pelos quais Cristo já pagou o preço. Já temos o bilhete celestial. Não precisamos comer as comidas que o mundo oferece, mas nós temos tudo o que precisamos, mais do que suficiente por conta da graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Ou seja, aquilo que nós não merecíamos e Deus nos concede gratuitamente. Porque se colocarmos alguma coisa, a graça perde a graça. Deixa de ser graça.
Eu me lembro que o ano passado houve a graça institucional. Lembram disso? Com um determinado deputado, ele foi condenado, e na época o presidente, ele concedeu a esse deputado a graça. Previsto no artigo 734 do Código Penal, inciso 12, artigo 84. Então, baseado nesse artigo, nessa possibilidade, o presidente, na época, ele ofereceu a graça institucional. A graça é um perdão individual, enquanto o indulto é coletivo. A graça, instrumento que o presidente usa para perdoar penas impostas a um condenado. A graça é o perdão concedido pelo presidente a um condenado de crime comum. Mas nós não queremos falar da graça institucional, nós queremos falar da graça divinal. Só a nível de comparação, né? Que muita gente nem sabia, eu creio que grande parte dos brasileiros não sabia que o presidente poderia oferecer a graça institucional, presidencial. Como também muitos brasileiros não sabem que em Cristo nós temos a graça divinal. Bom, fazendo aqui uma recapitulação como linha de raciocínio, porque é sempre importante a gente olhar para o texto e também para o seu contexto, os versículos anteriores, posteriores e o conteúdo da carta, né? Então, sempre, toda semana, nós estamos trazendo desafio para que você, meu irmão, membro dessa igreja, visitante, convidado, ou que vai assistir essa pregação, esse sermão, essa mensagem, em outro momento, ou já assistiu, é que você tenha a oportunidade, se esforce para ler a carta de Filipenses uma vez por semana. Vindo para cá, vim de São Paulo, coloquei lá, eu tenho um aparelhinho de áudio, né? E coloquei lá para ouvir Filipenses. Durante a semana, lendo Filipenses. Esse texto li várias vezes para poder entender, porque é assim que é muito importante quando nós permitimos que a palavra de Deus fale conosco. Isso traz um efeito muito interessante, porque inclusive você vai aproveitar melhor a mensagem quando você teve a oportunidade de fazer a leitura e decorar pelo menos um versículo na semana, ok? Mas vamos ver. No capítulo 1, Paulo mostra a supremacia de Cristo. Por isso que Colossenses e Filipenses são cartas irmãs, bem parecidas em termos de conteúdo cristocêntrico, ou seja, que Cristo está no centro, como deve ser mesmo. O capítulo 2, ele mostrou a primazia da unidade da igreja. Então, capítulo 1, ele fala de Cristo, em termos gerais. Capítulo 2, ele fala da unidade em Cristo, a unidade da igreja. A preciosidade da unidade. E é interessante que ele, para trazer o conceito de unidade para aquela igreja local, ele traz um conceito teológico sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Depois ele vai falar como que isso se faz na prática, né, com verbos. Olha, isso, aquilo, outro, cada um não considere aquilo que é propriamente seu, mas o que é dos outros, sejam humildes. E ele vai trazer no capítulo 2, no final do capítulo 2, mensagem de domingo passado, exemplos, pessoas, algo materializado, pessoalizado. Ele vai dizer assim, olha, Timóteo, olhem para Timóteo, o modelo de Timóteo. Timóteo, ele é um homem de Deus. O Timóteo, ele me serviu como filho. Olha, o Timóteo, eu estou levando o Timóteo para ser aí o exemplo vivo entre vocês.
meu filho na fé, Timóteo. Esse eu recomendo, recebei-o com alegria, recebei-o com honra, não só ele, mas Epafrodito. Epafrodito, ele arriscou a própria vida para me servir. Ele, enviado de vocês, lembre-se que a igreja, aquela igreja dos Filipenses é uma igreja que enche o coração do apóstolo Paulo de alegria. Porque uma igreja que está com ele desde o início, durante 10 anos, não deixou de participar do ministério de Paulo. Não disse assim, o Paulo já não é mais nosso pastor, então nosso vínculo espiritual, nosso vínculo de oração, nosso vínculo de manutenção do seu ministério acabou. Agora ele se vire aí com outras igrejas que ele plantou. Não. Outras igrejas fizeram isso, principalmente a igreja de Corinto. Mas Filipenses não. Filipenses continua e diz assim, olha, o que será que o apóstolo Paulo está pensando? Vamos mandar alguém. Quem que nós vamos mandar? Epafrodito. Epafrodito, ele é a pessoa certa. Mandar a pessoa certa. Porque Epafrodito provou isso. Porque mesmo doente, ele não deixou de servir o apóstolo Paulo, quase morreu. E aí, os irmãos lá, lógico, naquela época não se tem notícia como hoje se tem rapidamente, né? Você pensa em alguém, você se preocupa com alguém, e aí você manda uma mensagem de WhatsApp, manda uma mensagem de internet, seja ela qual for, e você prontamente já tem a resposta. E quando não tem a resposta, você fica mais preocupado ainda. Naquela época, não. Demorava para vir as respostas, as comunicações. E aí, então, finalmente, Paulo escreve, dizendo assim, olha, eu ia mandar Timóteo, mas vou mandar Epafrodito primeiro. Epafrodito é o exemplo daquilo que eu estou falando de unidade. Timóteo é exemplo porque ele serviu comigo. Os dois são companheiros de guerra. Os dois, esses são exemplos. Entramos no capítulo 3. Leiamos então o capítulo 3, do 1 ao 3, é o nosso texto de hoje. Que diz assim, meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. E isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Peço para que Deus fale ao seu coração na exposição da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua palavra ela seja valorizada à medida que nós damos atenção à pregação da Tua palavra. Que os nossos pensamentos, sentimentos, todo o nosso foco esteja agora voltado a ouvir, a atender, a interiorizar a Tua palavra em nosso ser. Que o Espírito Santo faça a obra por Tua graça em cada coração. Que valorizemos também a Tua graça. Somos devedores à Tua graça. Não tínhamos nenhuma condição espiritual de termos comunhão com o Senhor. Mas por Tua graça em Cristo Jesus,
nós temos essa bênção de estar em comunhão com o Senhor. Nada que façamos, nada que deixamos de fazer pode diminuir o teu amor para conosco, a tua graça. Que essa verdade venha ser relembrada, para que os nossos corações venham se regozijar, se alegrar em Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Então, quando nós entramos no capítulo 3, ele fala sobre a verdade que está sendo atacada pelos falsos mestres. Provavelmente pessoas que se infiltraram na igreja local e que se diziam ser cristãos. Como também hoje tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas à luz da palavra não são. Ainda tem muito legalismo, muita observância de protocolos e de leis. Às vezes não é a lei, o decálogo, muitas vezes, mas são leis impostas pelo próprio grupo religioso, inclusive evangélico. E aí, quando nós olhamos para esse texto, que é um texto curto, é um texto de alerta, nós vamos ver que descobrimos aqui na leitura que existe outra preocupação do apóstolo Paulo, que é a questão da unidade. A unidade ela pode ser prejudicada, ela pode não ser vivenciada, embora que já temos a unidade em Cristo, não que haja uma dúvida, mas uma certeza, visto que há, né? Capítulo 2, visto que há, e que nós devemos então valorizar a graça, valorizar a unidade, fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Porque algumas situações relacionais podem diminuir e pode enfraquecer a unidade que temos. Por outro lado, a humildade, o altruísmo, a consideração, a simpatia, a moderação nas palavras, a valorização à outra pessoa, o nosso irmão em Cristo, a nossa irmã em Cristo, considerar os outros superiores a nós mesmos, isso pode fortalecer a unidade que temos pela graça de Deus. Mas existe um outro elemento identificado aqui, que é o legalismo religioso, que os judaizantes, quem são os judaizantes? São aqueles que dizem ser cristãos, mas não são. Por quê? Não entenderam, ou não querem entender, ou não conseguem perceber que a graça de Deus nos dá uma condição em Cristo, pelo qual a observância da lei, de ritos e de aspectos religiosos não deram e jamais darão aquilo que temos em Cristo. Então, meus irmãos, quem são os judaizantes hoje? E é bom que se diga com todas as letras. Se você tem, por exemplo, qualquer situação que diz assim, Cristo, mas Cristo não é suficiente. Precisa de mais algum outro elemento. Ou vai dizer assim, não, tudo bem, Cristo te serviu, você teve a salvação, mas agora você precisa de alguma outra coisa. Isso não é cristianismo. Cristo nos satisfaz no início da conversão e durante todo o nosso crescimento espiritual. Durante toda a nossa vida até a eternidade, Cristo é suficiente. Não precisa de algum outro preceito para se obter o favor de Deus. Como eu disse, a graça é de graça, mas a graça não é barata.
Por isso que nós precisamos valorizar a graça de Deus. Porque para que tenhamos a graça de Deus, Deus pagou um alto preço, a morte do seu próprio filho. Como dizem, não existe almoço de graça. Alguém paga o almoço. Alguém paga. Quando você... E a questão, irmãos, é que na cultura brasileira, muitas vezes, o que é de graça é desvalorizado. Se pensou, vamos dar Bíblias de graça. Aí se pensou, não, se o brasileiro recebe a Bíblia de graça, ele acaba não valorizando a Bíblia. Vamos colocar a um preço simbólico, vamos... dizer, olha, você está recebendo isso aqui, mas é um presente que custou um valor considerável àquele que lhe dá esse presente. E aí, quando nós olhamos para essa maravilhosa graça que nos alcança, que nos alcançou e que nos faz estar plenitude espiritual. A plenitude espiritual está em Cristo. Sim, mas quem são os judaizantes hoje? Os sabatistas. Quem são os sabatistas? É aqueles que dizem que você precisa guardar o sábado. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, mas poderia, por que não dá para aceitar? Não dá para aceitar. Porque fere preceitos como esse texto e outros textos. Gostaríamos, de determinado grupo, e eu vou dizer o nome, Adventista do Sétimo Dia, porque parecem mesmo cristãos, não parece? Parece. Mas, se formos sinceros ao texto, esses daqui desse texto, como os de hoje, dizem ser cristãos. E se apresentam como cristãos. E parecem cristãos. Mas Paulo diz, vamos lá para o texto. Meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Quanto a outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. E isso vos dá segurança. Então, a repetição é um fator didático importante. E não podemos nos dizer assim, mas isso eu já ouvi. Ou, isso eu já preguei. Isso eu já ensinei. O apóstolo Paulo entende o seguinte, que para ele não tem problema repetir. Como Pedro também diz, para mim não há problema repetir o que já disse a vocês. Porque a repetição é importante para que vocês tenham segurança doutrinária. Porque exatamente a falta de ensino, a falta da repetição, abre brechas para que grupos como os judaizantes adentrem na igreja. Agora, não só os adventistas do sétimo dia que estão sendo falados aqui. Todo aspecto religioso, legalista, está dentro desse texto. Quando você diz assim, o que é legalismo? Condenar as pessoas por não manterem regras humanas e ritos religiosos. É julgar as pessoas. Porque as pessoas, por alguma razão, que às vezes a pessoa que está sendo legalista nem sabe a razão por que a pessoa não faz, ou por que faz, mas há um tipo de condenação e julgamento. Isso é legalismo.
até aspectos do nosso dia a dia de igreja. Se aquilo que você faz, você se orgulha em fazer por suas obras, e não se orgulha em Cristo, é legalismo. Por exemplo, nós estamos adquirindo algumas práticas importantes, porque nós entendemos que isso pode ajudar a igreja em seu desenvolvimento. Como, por exemplo, a escola bíblica discipuladora de sábado pela manhã, um sábado por mês pela manhã. Temos também saídas evangelísticas, temos os PGMs. Isso é muito bom. Mas isso pode ser transformado em algo negativo se nós olharmos para essas coisas e julgar o nosso irmão dizendo assim, você não participa, então você não é crente. Ou sua espiritualidade. É como, por exemplo, um muçulmano chegou para um missionário cristão e disse assim, sua religião não está com nada. Mas como assim? Por que você diz isso? Não, porque nós muçulmanos, nós oramos 5 vezes ao dia. E a primeira oração é 5 horas da manhã. Sempre quando eu venho para Jundiaí, eu passo, dependendo do caminho, eu passo em frente aqui uma mesquita enorme, né? Eu não sei se alguém perto ouve, né? A chamada oração às 5 horas da manhã. E o muçulmano fala para o missionário cristão, tá vendo? Nós oramos 5 vezes ao dia. E os judeus oram 3 vezes ao dia. E vocês, cristãos? Não vejo vocês se reunir para orar. E aí o cristão disse assim, olha, nosso relacionamento é um relacionamento dinâmico com Deus e a Bíblia nos orienta que devemos orar sem cessar. Não apenas em determinados momentos. Jesus Cristo não falou para a gente fazer isso, mas Jesus Cristo mantinha uma comunhão constante com Deus. Como nós somos seguidores de Jesus, nós procuramos ter uma constante comunhão com Deus, e não o aspecto religioso. Agora, você ora 5 vezes ao dia. Qual foi a última vez que Deus respondeu a sua oração? Aí o muçulmano ficou bravo, porque nunca tinha recebido uma resposta de oração. Hoje pela manhã alguém me falou assim, pastor, aquele caderninho que nós fizemos de pedido de oração, que colocamos a data do pedido, já teve a data da resposta. Respostas de Deus. Por conta da graça de Deus e não pelo aspecto religioso. E aí o que acontece? O muçulmano ficou bravo, quis bater no missionário cristão, dizendo, que é isso? Você está questionando? Não, você me perguntou, não quis te ofender, eu só disse... Você me perguntou como que é a minha prática. Minha prática não é religiosa. Irmãos, é muito comum o cristão se tornar religioso se não tomar cuidado. Tem muita gente, porque assim, entra aqui a questão do currículo. Qual é o seu currículo para com Deus? O currículo, o que é um currículo? É quando você coloca suas qualificações, coloca lá seus cursos, coloca lá sua experiência e apresenta então para uma pessoa, um empregador, que você entende que você é a pessoa certa para aquele cargo que está sendo oferecido pelaquela empresa. Ok? Vamos pensar em currículo. O que você tem a apresentar para Deus em termos de currículo? Eu sou presbítero. Eu sou diácono há tantos anos. Eu sou membro da Igreja Bíblica de Jundiaí há tanto tempo. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou um profissional responsável. Eu sou um pai de família que procuro zelar pela minha família e dar tudo o que eu posso para que a minha família tenha uma condição boa.
Ah, eu posso, ah, eu faço, ah, eu tenho essa experiência, ah, eu... Não. Não é o seu currículo. É a graça de Deus. A graça de Deus que te permitiu fazer algumas coisas para Deus. A graça de Deus que vai permitir você fazer algumas coisas. A graça de Deus que mesmo que você não faça nada, você é amado por Deus. É a graça. Não tem mensuração de valor em termos do ser humano. O preço foi pago, o ingresso já foi pago. Não precisa você comer pasta de amendoim a vida toda. As obras da lei, as obras da religião, os preceitos evangélicos. Não estou dizendo que isso não é importante, mas estou dizendo que o essencial é a graça de Deus que nos leva a fazer algo para Deus, mas não é aquilo que nós fazemos para Deus é que vai ganhar o favor de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele não se incomoda de repetir, e que ele diz assim, tome cuidado com os cães. Paulo já pega pesado, chama os caras de cães. Sabe o que é chamar de cão naquela época? É xingar a pessoa. Os cães ficam latindo, ficam uivando, ficam atormentando vocês que têm a graça de Deus na observância da lei, inclusive na operação, na circuncisão. Nós somos a circuncisão, diz Paulo. E eu li, reli, falei, gente, mas espera aí, o que Paulo está dizendo? Não só que nós temos, mas que nós somos aliança. Nós somos... Por que nós somos aliança? Porque circuncisão, para quem já leu, já estudou sobre isso, era algo que era o sinal do quê? Da aliança com Deus. Tá? Você tem alguns sinais de aliança com Deus. O arco, sinal da aliança. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que nós somos aliança com Deus. Devemos então, irmãos, e aí vem a grande ideia do texto, a afirmação teológica, a ideia central, que diz o seguinte, devemos nos alegrar no Senhor, porque nele somos aliança com Deus, com o Pai. Então, devemos nos alegrar no Senhor, porque nele temos e somos aliança com o Pai. E aí ele vai apresentar, veja aí, né, quando depois ele fala no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós, o quê? Primeira coisa, quais são as evidências pelas quais nós somos a aliança com Deus? Primeiro, o texto diz, em Cristo servimos ao Pai em espírito. Está lá no versículo 3. Porque nós somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito. Então, não servimos a Deus na força da carne, na força da habilidade humana, na força daquilo que o ser humano pode fazer. Porque a força do ser humano, a ação do ser humano provoca o quê? Resultados humanos. Vou dizer, se você usar as armas humanas e não as armas de Deus, e não servir a Deus em espírito, como igreja, você pode até ter alguns resultados e vão ser resultados humanos.
Ou seja, é fácil, com a força humana, encher um templo evangélico de pessoas, mas com aquilo que são propostas ilegítimas para uma igreja. Isso acontece demais. Dizem que a igreja brasileira, ela é como um rio. Ela tem uma extensão muito grande de pessoas, uma quantidade de pessoas, mas esse rio, ele é superficial. Ele tem uma camada fina de água. Ou seja, não tem profundidade. Então, está chegando a seguinte situação. Saiu agora um documentário pela uma rede de notícias, de televisão, e considerando essa questão do crescimento dos evangélicos. É questão de tempo, em pouco tempo, a maioria dos brasileiros serão evangélicos. Agora, quem são esses evangélicos? A maioria é pentecostais. Muitas comunidades têm se tornado evangélicas. Igrejas livres, igrejas novas, igrejas que são fundadas assim, né? Sem muito critério, mas porque atende à necessidade humana do ser humano, humana das pessoas. E que flexibiliza demais, negocia demais, escancar a porta demais. E aí, então, nesse sentido, nós temos muitas igrejas que elas não seguem os preceitos da palavra do Senhor. Muito comum, por exemplo, aquilo que se pratica nos cultos afros ser reproduzido nos cultos evangélicos. Como se enche uma igreja de forma ilegítima? Põe uma faixa aí na frente, dizendo assim: noites de libertação, noites de prosperidade, campanha X, campanha Y. Abre a igreja, o templo, põe vários horários, faça a proposta de que, olha, traga sua carteira de trabalho, que Deus vai lhe dar um emprego novo, um emprego dos seus sonhos. Traga a roupa do seu ente querido, que Deus vai trazer cura. Traga aquilo outro, você vai ter os benefícios materiais que Cristo oferece. Veja, Jesus, ele se tornou popular. Por quê? Afinal de contas, quem não queria um líder que multiplicasse os pães, que desse pão para as pessoas, que resolvesse a questão de alimento, resolvesse a questão de segurança, resolvesse a questão... Por que essa questão de segurança? Jesus expulsava os demônios, então as pessoas mais periculosas eram endireitadas. A questão de saúde, Jesus curava as pessoas. Então, alimento, educação, Jesus era o mestre dos mestres, alimentação, educação, alimentação, segurança e saúde. Pronto. É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas queriam. E aí Jesus, na segunda multiplicação dos pães, conforme Marcos, vai dizer o seguinte, que Jesus percebe que as pessoas estão seguindo, mas não estão seguindo de forma legítima, não querem compromisso, apenas querem aproveitar aquele momento. E então Jesus diz, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carregar sua cruz, aquele que não negar-se a si mesmo. E aí Jesus começa a colocar o quê? Um funil. E aí percebe que as pessoas vão embora porque acharam que o discurso era duro, insuportável. Não é isso que eles queriam. Paulo, quando ele prega no Areópago, ele fala a respeito de Jesus
e ele fala a respeito da ressurreição, sabendo, quando ele fala da ressurreição, que as pessoas não mais ouviriam. As pessoas, não, isso te ouviremos em outra ocasião. Não queira, isso não entra na nossa mentalidade grega. Para nós, o corpo é prisão da alma. Ressurreição é como colocar a alma de volta na prisão. Não faz sentido para a gente. E deixaram de ouvir Paulo, alguns se converteram. O Dionísio, né? A pessoa responsável pelo Areópago também se converte. Mas é assim, irmãos. Paulo, então, ele vai dizer que nós servimos a Deus em espírito. Isso é uma evidência. Outra evidência. Em Cristo, nós podemos nos gloriar em Deus. Então, versículo 3, parte C, nos orgulhamos em Cristo Jesus. Qual o nosso orgulho? Em nós mesmos? Não. Nosso orgulho está em Cristo. Nos orgulhamos nele. E às vezes, quando a gente pensa assim, o que ele quer dizer nele, em Cristo? Quando Paulo diz nele, ele está pensando o seguinte: existe movimentos de dentro para fora, de fora para dentro. E um movimento totalmente dentro, a localização dentro, totalmente envolvido, totalmente dentro, totalmente em Cristo. O próprio Jesus disse, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, a nossa glória não está em nós, não está em nosso segmento evangélico, em nossa denominação, nossa igreja local, não está em outra pessoa. A nossa glória está em Cristo. Então, quando nós vamos falar para as outras pessoas, o que devemos falar? De Cristo. A nossa glória está em Cristo. É impressionante como, não sei se você já participou, você homem, já participou de assistir um jogo ao vivo e a cores no meio de uma grande torcida. A glória dos torcedores está no time. Eles se gloriam no time. Há torcedores que, se o time está bem, a glória está no time que está bem. Há torcedores que, se o time estiver bem ou não estiver bem, a glória está no time. E para o time, a maior glória é aqueles que se gloriam nele. Essas pessoas, elas não medem sacrifícios, elas não medem esforços, e elas não fazem para receber alguma coisa. Porque eu fico pensando, a pessoa gasta dinheiro, gasta tempo, se esforça, se sacrifica por causa de um time de futebol. Ah, se os crentes fossem igual torcedores fiéis, que se gloriam em Cristo. Se gloriar em Cristo, irmãos, é se gloriar naquilo que Cristo oferece a nível espiritual e não aquilo que se tem por conta de participar de um grupo religioso. Não é pelo status que determinada... Que hoje em dia é assim. Hoje em dia, muitos são evangélicos por conta do status.
ou são de determinada igreja por causa de status. Conversando com uma pessoa e falou assim, cara, por que você não volta às origens? Volte às origens. O lugar que você se converteu, mora no bairro. Eu acompanhei, crescemos juntos, fomos da mocidade juntos. Como éramos felizes na simplicidade. Quando não tinha muitos recursos. Quando tudo era muito simples. Mas a simplicidade do Evangelho é que faz diferença. Muita gente quer comer comida diferente. E aí ele fala assim, não, eu vou para determinado segmento, porque lá tem uma pessoa que tem expressão nacional. Eu quase falei, mas e Cristo? E Jesus? Se glorie em Jesus. Uma irmã chegou com um pastor e falou assim, pastor, não dá mais, não aguento mais. O que, minha irmã? O que está acontecendo? Pastor, não dá. Durante a semana, eu acompanho os grandes pregadores. Durante a semana eu vejo lá Hernandes Dias Lopes. Durante a semana eu vejo lá Augusto Nicodemos. Durante a semana lá eu assisto lá a pregação de tal pastor. Que tem milhares, milhões de seguidores, que tem visualizações enormes, e que pregam, e que falam, e aí o pastor disse assim, minha irmã, não dá mesmo. Durante a semana eu ouço Aline Barros, aí foi citando o nome de algumas cantoras evangélicas, e quando eu chego aqui na nossa igreja, eu tenho que ouvir a irmã cantar. Mas, minha irmã, não se glorie em mim e nem neles. Se glorie em Cristo. Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa igreja, aqui que nós devemos viver a vida cristã. Porque, meus irmãos, uma coisa é você ver uma performance na internet, outra coisa os bastidores. É igual, por exemplo, você vê uma pessoa, você vê um amigo lá postando na internet, no Facebook, no Instagram, e você fala assim, esse cara é feliz. Você pensa, só posta momentos felizes, a família sorridente, a esposa sorridente, os filhos felizes. Porque todo mundo se apresenta na rede social e a gente pensa assim, não tem problema a humanidade. Só que você conhece a vida do seu amigo e você pensa assim, não é a realidade. Não é a realidade. Muitas vezes, e assim, quem olha aqui Filipenses e vê Paulo começa a falar, ou observa, olha, aquela igreja mandou, talvez um companheiro de cela de Paulo vai dizer assim, o pessoal que ele tem relacionamento é um pessoal 100%. O pessoal mandou recurso, o pessoal mandou uma pessoa aqui, porque naquela época, irmãos, a prisão não é como hoje, que o prisioneiro recebe, a família recebe o custo que nós temos, o custo dos nossos impostos é alto, o valor para manter um presidiário. O presidiário fica lá recebendo, tendo alimentação, tendo segurança, tendo todo... Naquela época não. Naquela época, se a pessoa não pagasse para comer, não comia. Dependia de amigos, dependia de parentes, dependia de outras pessoas para poder se alimentar, senão não comia. E aí então aquele grupo fala assim, não, esse Paulo tem um grupo que lhe assiste.
Aquele grupo é um grupo perfeito. Mas Paulo diz assim, não. Em muitas situações vocês têm agido de forma muito boa, mas está faltando isso. Vocês têm aí dentro de vocês pessoas que estão corrompendo a graça de Deus. Terceiro e último. Em Cristo confiamos na graça de Deus. Lá no final do versículo 3, vai dizer, e não confiamos. Deles também. E rasga de todos, porque nenhum de nós temos méritos diante de Deus. Estamos em Cristo, por conta da graça de Deus. E a graça de Deus nos faz estar em Cristo. Então, meus irmãos, lembre que o ingresso do cruzeiro marítimo. Lembre-se que o ingresso para o céu, com todos os benefícios que o amor de Deus oferece, já lhe foi concedido plenamente. Lembre-se que melhor do que receber a graça presidencial, que acabou não sendo efetiva, porque mudaram lá e acabaram prendendo o deputado, né? Melhor do que a graça presidencial é a graça de Deus. É a graça de Deus. Amém? Vamos reagir a essa mensagem cantando a música que, sem combinarmos, uma música que foi cantada antes, sobre a graça, se encaixa perfeitamente. Nós vamos cantar a primeira parte dessa música, que fala sobre a graça de Deus. Vamos cantar 2 vezes a primeira parte, ok? Para que nós venhamos a reagir em relação à mensagem dessa manhã. Amém?